Senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa que nos acompanha, público presente, eu cumprimentar o representante da CISB, do Núcleo de Jovens Empreendedores, o senhor Jaime e os demais componentes. Eu deixei até tinha dois assuntos bastante breves, então deixei para me manifestar a respeito do assunto, fazer coro à sua manifestação e o que é o objetivo do núcleo dos jovens empreendedores. Primeiro, quero dizer que é de grande valia, de grande importância esse trabalho de conscientização, de sensibilização. Realmente há uma necessidade bastante grande de que se mude a forma de gerir o órgão público e a forma de pensamento, digamos, a princípio da classe política. A questão se falou na questão do imposto, sabemos que a carga tributária do nosso país é uma das maiores do mundo, mas até seria admissível se retornasse de forma correspondente e justa para a população brasileira. Hoje o país está atolado no mar de lama em função da má gestão, da irresponsabilidade da má gestão pública, a corrupção, como temos visto todos os dias através da mídia nacional, obras mal planejadas, inacabadas, desnecessárias, muitas. Vou citar aqui como exemplo obras que foram executadas tanto para que se realizasse as Olimpíadas no país, a Copa do Mundo, estádios em lugares que estão sendo pouco utilizados, gastos, valores bem superiores aos previstos inicialmente, e ainda assim essas obras não foram concluídas. Ferrovias, rodovias, né, que foram iniciadas há bastante tempo e que não tiveram a sua conclusão até hoje. Vou citar alguns casos aí adiante, mas nas Olimpíadas, por exemplo, ocorreu uma estrutura caríssima montada no Rio de Janeiro, que após isso só foi utilizada, vi uma reportagem na semana pelo MST para desenvolver algumas atividades. Não sei se alguém acompanhou a matéria da recursos gastos onde não tem um retorno para atender as necessidades básicas da população. Isso mudará ou pode começar a mudar quando a classe política tiver consciência que não deveria haver outro motivo para o envolvimento na política se não desenvolver um trabalho coletivo onde o bem-estar da população esteja em primeiro lugar. Hoje, coincidentemente, no Jornal do Almoço, eu vi uma matéria, o único estado do país que não existe um porto, o estado do Piauí, e uma obra que serviria, não seria um porto propriamente dito, mas uma obra que serviria de cais para atracar os navios, iniciada há 40 anos, abandonada, reiniciada em 2009 novamente, abandonada e agora abandonada definitivamente por se entender que não oferecerá as condições para atender aquelas necessidades que seria o objetivo inicial. E por ter se deteriorado também em função do abandono e da não manutenção por tanto tempo. Milhões e milhões desperdiçados. Outra obra do mesmo estado, que já levou 865 milhões. Obra que serviria de suporte para a agricultura daquela região, como irrigação e etc. Obra suspensa por estar sendo investigada por suposto crime de corrupção,
superfaturamento, embargada pelo Ministério Público. E tantos outros casos que não chega até o nosso conhecimento, e até porque se fosse para narrarmos todos, aqui teríamos assunto para algumas horas. Hoje eu observei na matéria, inclusive, aqui está em destaque 3 obras, 2 obras estaduais, uma municipal. Realmente desaprovo essas medidas se não se tem a certeza da conclusão da obra, ainda não se inicia. Mas um dos pontos citados hoje na matéria foi a questão da rodovia dos Móveis. Isso é um trabalho que até demorou para ser iniciado. A partir do momento que eu assumi como vereador, fiz um trabalho, tinha um bom contato com o deputado Valdir Kupalkini, que era secretário do DINFRA na época, e pleiteamos, e a obra foi projetada, foi licitada e iniciada. Porém, não concluída ainda, e hoje um fato que deveria ser de satisfação me gerou um certo aborrecimento, porque, pelas informações que eu tenho, a obra deve receber mais uma camada asfáltica, e eles estavam pintando as faixas. Coisa boa inicialmente, mas aí tudo indica que a obra deve demorar para ser concluída. Essa última capa deve demorar algum tempo. Temos feito uma cobrança sem trégua, né, desde que foi iniciado. O vereador, me concede mais alguns... Pode concluir, por favor. O vereador Edmar Salomão, inclusive, foi testemunha. Eu estive em Florianópolis no ano passado e solicitei a presença do secretário do DINFRA para que fizesse um acompanhamento, e onde o vereador-presidente Edmar esteve junto. E quando eu falei, fiz alguns questionamentos, e aí o secretário me respondeu: isso é normal. Nós entendemos que é normal uma obra gerar certos transtornos, mas não dessa forma, né? Porque da forma que ela vem acontecendo, ela acontece de forma desorganizada, se atua em um ponto, se muda para outro ponto e não se conclui nenhuma situação nem outra. Eu, inclusive, há 2 semanas, 3 atrás, também eu estive em Florianópolis, e foi a minha agenda era uma conversa com o presidente do DINFRA, o que ocorreu, e fiz todas essas reivindicações, rodovia dos móveis, uma série de outras situações, como são os nossos acessos, e até moções aqui, por iniciativa de diversos vereadores, dos demais vereadores, e ele me pediu, inclusive, que fizesse um ofício relacionando todos esses pontos, e estamos mandando, inclusive, anexo essas moções. Mas, com toda essa situação, entendemos que o mecanismo que temos é fragilizado. Hoje, da forma que se vê, a empreiteira não executa o trabalho conforme foi contratado, o Estado, nesse caso, o órgão público, né, nesse caso o Estado, não faz a cobrança, ou não pode fazer, é impotente diante da própria legislação, né, onde gera todo esse transtorno, esse prejuízo para as pessoas, e, em função disso, acaba a empreiteira tendo até argumentos para os aditivos, os conhecidos aditivos, porque essa obra inicialmente ela era para ter um valor, até a sua conclusão final, de 25 milhões.
agora ela já está prevista para quase 30 milhões. Né? Então, é constrangedor, é decepcionante, e nós ficamos fazendo esse trabalho, essa cobrança, e não temos o resultado esperado e até necessário. Se falou de outras situações, a questão do Pacto Federativo, Marcos Redlich, voltando aqui, o valor cobrado nos impostos, a corrupção, que justamente o grande valor arrecadado nos impostos, a má aplicação, e acaba aparecendo a mão grande, né? E levando boa parte desses recursos. O senhor presidente, eu até teria mais 2 assuntos, mas vou me manifestar mais detalhadamente numa outra ocasião. Só quero falar que defendendo algumas indicações, e entre elas a questão da construção de capelas mortuárias no Mato Preto e na Dona Francisca. E um dos fatores, aí vou deixar para, como digo, para explanar mais na próxima sessão, mas um dos pontos, além de uma série de outras situações, é que as pessoas às vezes não ficam informadas de que ocorreu um falecimento de alguma pessoa conhecida, tal como é o caso de hoje, que eu acabei recebendo a informação há pouco, que faleceu a mãe de um morador do Mato Preto, que é o bairro onde eu resido, e funcionário da Secretaria de Obras. Então, esse é um dos fatores, né? Eu só estou falando algo abreviado aqui a respeito da capela mortuária, até para justificar esse acontecimento de hoje. Seria isso, então, senhor presidente, e muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador, por favor. Vereador Marco Rodrigo Redlich. Vossa Excelência tem o tempo de até 7 minutos para as suas colocações.